classificados para a final e a gente não tem tempo para perder, porque tempo, meu amigo, é dinheiro. Então, nesse vídeo aqui eu vou te contar todos os detalhes, todas as informações de como você mesmo aí, como você pode ir para Montevidéu ver o seu Mengão ser campeão. Se você conhece alguém que também quer ir, compartilha esse vídeo aqui, porque eu fiz aqui um compilado de informações importantíssimas e muitas dicas. A gente vai falar de como chegar lá, de avião, de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, quanto que você vai gastar lá, qual o meio mais barato para ir, a documentação necessária para entrar no Uruguai. Vamos falar de valores de ingresso, né? Se vai dar para conseguir comprar. Vamos falar também sobre o Uruguai, né? Se as coisas lá são caras, moeda, dicas para gastar menos. Tá tudo aqui nesse vídeo, meu amigo. Vem com a mãe pro Uruguai. Primeira pergunta, o jogo vai ser mesmo no Uruguai, Renatinha? Será que não vai mudar? Sobre esse assunto, eu posso te dizer que nunca saiu nada oficial sobre mudança de local. Essa especulação saiu da própria torcida, talvez, né, com receio pelo que aconteceu em 2019, quando mudaram o local, que era no Chile, depois foi para Lima. Eu acho pouco provável, quase impossível que mudem o local da final. Ah, 2 times brasileiros. Gente, desde que começou a Libertadores, a Conmebol já sabia que poderia ter uma final com 2 times brasileiros, com 2 times argentinos e etc, né? Então não vejo isso como um empecilho, como um argumento para mudança de local. Além disso, o governo do Uruguai já está se preparando para receber os turistas. O estádio foi todo reformado. Em 2019, a final mudou de lugar por motivo de força maior. Foi um negócio muito sério, né? Para quem não lembra, o Chile estava um caos por conta da crise no governo lá, a população toda na rua, população impedindo saída e entrada de gente no país. Então não tinha como ser lá mesmo, né? E mesmo assim, mesmo diante desse caos, a Conmebol, ela tentou manter a final lá no Chile, meu filho, até o último minuto, fizeram de tudo. Mas por outro lado também, né, da Conmebol a gente pode esperar tudo. Se eles tiverem que mudar, eles mudam e não estão nem aí pro torcedor. Mas eu não acredito que vai acontecer essa mudança não, tá? Fiquem tranquilos. As fronteiras no Uruguai ainda estão fechadas. A previsão é que ela vai abrir dia 1º de novembro. E você precisa saber que se você quer ir pro Uruguai, você tem que estar vacinado com as 2 doses. E sim, eles aceitam qualquer marca de vacina, Coronavac, é aceita no país também. Você também precisa saber que para entrar no Uruguai você precisa estar com seu passaporte ou com sua identidade. Sim, identidade também serve como documento de identificação para viajar pelos países do Mercosul. Quem não tem passaporte não tem problema, basta levar a identidade. E lembrando, a sua identidade, ela não pode ter mais de 10 anos de expedição. Você não pode ter tirado a sua identidade há mais de 10 anos. E lembrem-se, CNH, Carteira de Habilitação Brasileira, não serve como documento de identificação não, tá, meus amigos? Não levem documentos de identidade rasurado, que também pode dar problema. Aliás, eu já vou te dar a primeira dica desse vídeo, ó. Qualquer dúvida que você tiver de documento, vacina, qualquer coisa, liguem para o consulado do Uruguai aqui no Brasil. Eles atendem super rápido, te explicam tudo. Vai no Google e coloca consulado do Uruguai aqui da cidade tal. Bom, meus amigos, primeiro vamos falar sobre os meios de chegar até Montevidéu. Depois a gente vai falar também dos ingressos. Dá para fazer várias rotas com ônibus, avião, ônibus e avião, ônibus e balsa. Tem sempre uma opção que pode caber sim no seu bolso. Vamos começar com um meio mais caro, né? Mais caro, mas mais rápido, que é o avião. Já começo te dizendo que os voos já estão super caros, caros de verdade, né? Depois da classificação, os valores aumentaram, assim, coisa surreal, pessoal. Quando eu comprei o meu voo, a gente estava na fase de grupos ainda, filha. A mãe acreditou, me respeita. Aí eu comprei bem barato, R$1.200 ida e volta, tô tranquilona. Só que hoje os voos saindo do Rio, de São Paulo, eles não estão menos que R$5.000 ida e volta. Se você tá com grana aí, essa é a forma mais rápida de fazer um bate-volta, né? Se você tem compromisso. Outro meio de chegar lá em Montevidéu é indo de avião e de ônibus. E essa rota tá sendo a maneira mais usada pela torcida do Flamengo, porque o custo-benefício é muito bom, né? E o jeito é pegar um voo da sua cidade para Porto Alegre. E lá de Porto Alegre tá saindo muitas excursões
né, de ônibus, de carro, de van lá para Montevidéu. Porto Alegre faz fronteira com o Uruguai, então a galera lá tá se organizando com várias excursões, pessoal. O ônibus para Montevidéu, saindo lá de Porto Alegre, tá cerca de R$ 450. Você vai gastar com essa viagem cerca de R$ 1.700. Lembrando que eu fiz o cálculo saindo aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Faça o cálculo quanto é o voo da sua cidade para Porto Alegre e lá vocês pegam o ônibus para Montevidéu. Tem outra opção mais barata ainda, que é indo só de ônibus. Mas, sinceramente, o custo-benefício dela não é tão bom, porque você vai fazer uma viagem longa e vai pagar quase o mesmo valor do que se você pegar um avião até Porto Alegre e depois pegar um ônibus de Porto Alegre a Montevidéu. Os valores de ônibus saindo daqui do Rio direto para Montevidéu, a viagem toda de ônibus, tá em média de R$ 1.500, ida e volta. Uma dica importante para vocês: procurem o consulado do Flamengo da cidade de vocês, ou procurem uma torcida organizada do Flamengo da cidade de vocês, que eles costumam se organizar para viajar. O lado bom de ir de ônibus é o preço. A galera vai zoando, né, na estrada, você pode levar o quê? Teu cooler de cerveja, já vai em clima de Libertadores, você vai conhecer vários lugares, né, várias estradas Uruguai afora. Pra quem gosta de aventura, é sensacional. O lado ruim que você precisa saber é que mesmo se programando, o risco de chegar atrasado ou o risco de nem chegar existe, né? Ele é maior. É uma viagem muito longa, pode acontecer um monte de eventualidades pelo caminho, né? O ônibus quebrar, problema com documentação do veículo, documentação do viajante, problema na fronteira. Fronteira terrestre é a coisa mais chata que existe, eles são super rígidos, tá? Outro ponto ruim é que você chega lá no dia do jogo, chega meio cansado, né? Coluna meio envergada, de tanto ficar sentado no ônibus. E a volta? A volta é triste, né? Na volta aquela euforia toda já passou, você já tá mais cansado, aí é triste. Se perder então, meu amigo, é triste, mas não vamos nem pensar nisso. Outra opção, tirar teu carro aí da garagem e colocar na pista, meu amigo. Ir de carro é uma boa opção, porque você pode dividir o valor da gasolina para quê? 4 pessoas. Mas cuidado, tá? Ir de carro não é tão simples assim. Existem algumas regrinhas chatas. Primeira coisa, no momento não tá podendo ir com carro emprestado, só o proprietário entra no país com carro. Carro alugado também tá proibido desde 2018. Mas se o próprio dono tá na viagem, tá tudo certo. Mas, meus amigos, para viajar de carro, você precisa de um documento a mais, que é a tal Carta Verde. Carta Verde é um seguro obrigatório para quem viaja de carro aí pelos países do Mercosul. Você compra esse seguro, essa carta verde, na sua seguradora da sua confiança. Você pode também em agência bancária, né? Vai lá e fala, meu amigo, quero comprar o negócio da tal da carta verde aí. O valor desse documento depende de quanto tempo que você vai ficar lá no Uruguai. Acredito que você vai gastar uns 60, 70, R$ 100 no máximo. Não esquece de levar a sua CNH para provar que você é habilitado. Mas você precisa também estar com a sua identidade, porque para fins de identificação, o CNH não é aceito. Tem que ter identidade ou passaporte junto lá com o CNH. Lembrando também que tem caminhos com pedágio, são cerca de 7 pedágios para ir, 7 para voltar. Coloca aí mais uns R$ 200 ao todo só com pedágio. Acho que tem rota também de Porto Alegre para Montevidéu, rota sem pedágio, acho que é um pouquinho mais longe. Uma dica para quem vai de carro é prestar atenção também no preço da gasolina, tá, meus amigos? Tentem abastecer sempre no Brasil, vai abastecendo antes de cruzar a fronteira, porque a gasolina no Uruguai é mais cara. Bom, agora que você já sabe como chegar em Montevidéu, vou te contar como é que é a vida do turista lá, né? E depois disso a gente vai falar dos ingressos. Tá todo mundo preocupado com o ingresso, mas eu tenho boas dicas para você não ficar sem o seu ingresso. Coisa importante, quanto custa as coisas lá, né? A moeda do Uruguai é o peso uruguaio. R$ 1 equivale a quase 8 pesos. Para você entender melhor, por exemplo, uma cerveja lá custa de 10 a 15 reais. Um almoço lá num restaurante simples custa uns 50 reais. É caro lá. Uma dica de ouro: prefira sempre usar o seu cartão de crédito internacional. Por quê? Porque o governo lá tem uma lei para turistas que, se você usar o seu cartão internacional em restaurantes e em bares, eles te devolvem 22% do que você gastou. Ou seja, você vai fazer a cada compra uma economia de 22%. O peso uruguaio é uma moeda que não é muito forte, por isso é difícil você conseguir trocar o seu real por peso aqui no Brasil. Se você encontrar essa moeda aqui,
a taxa vai estar muito alta, né? A taxa de câmbio, porque é uma moeda difícil de ter. O ideal é você trocar lá em Montevidéu, né? Leva o seu real e lá você troca. Outra dica, procurem as casas de câmbio da Avenida 18 de Julho ou casas de câmbio mais ali no centro de Montevidéu. Por quê? As casas de câmbio mais afastadas, elas costumam ter uma cotação maior. Outra dica para você levar para a vida: nunca, jamais troque seu dinheiro em casa de câmbio de aeroporto. Meus amigos, é prejuízo na certa, a cotação bem maior. A vida noturna lá acaba cedo, tá? Se você quer sair para curtir, sai cedo, vai pra rua para aproveitar. Vou te falar, dos países que eu conheci na minha vida, quase todos são assim, meus amigos. Não tem esse troço de brasileiro da gente que sai 11, meia-noite pra chegar em casa de manhã, não tem isso não, tá? 3 horas da manhã o povo já tá indo dormir. Só no Brasil que tem esse negócio de té de manhã, negócio de saideira. Levem casaco, porque vai estar verão, mas lá venta muito. E o frio lá, meus amigos, é o frio constante. Tá verão, tá inverno, tá frio. No Uruguai, o uso e o cultivo da maconha é legalizado, mas calma aí, não é bagunça não. Tem algumas regrinhas. Por exemplo, você pode usar maconha lá livremente, mas não pode comprar maconha lá. A possibilidade de compra de maconha é reservada somente aos moradores do Uruguai, encontra teu brother lá e pede para ele comprar para você. Bora falar de ingresso então? Tá todo mundo assombrado com esse assunto, né? Medo de comprar passagem, de se programar e depois ficar sem ingresso. Sobre esse assunto, meus amigos, a gente só vai ter informações mais precisas mesmo na semana do jogo, não tem jeito, 2 semanas antes. O que dá para adiantar aqui hoje é fazer uma comparação de como foi a questão de ingresso em 2019, na final de 2019. Eu fui nessa final de 2019 também, então eu vou te contar aqui tudo que eu lembro sobre ingressos, como é que foi a compra, tá? Em 2019, a Conmebol iniciou as vendas 10 dias antes do jogo. Quem comercializa ingressos de final é a Conmebol, tá? Não é o Flamengo nem o Palmeiras. A Conmebol separa lá a cota do Flamengo, dos times e tal. E aí o que o Flamengo fez em 2019 e deve fazer esse ano também é facilitar a compra para quem é sócio torcedor. Dá prioridade, né, para quem é sócio. Em 2019, o Flamengo fez o quê? Ele disponibilizou um link para os sócios torcedores, aí o sócio ia lá, colocava esse link lá no site de venda da Conmebol, para ele ter mais prioridade, para comprar primeiro. O valor do ingresso foi R$350 para qualquer tipo de sócio, tá? O que mudou mesmo foi a ordem de prioridade. Plano de sócio mais alto comprava primeiro. E quem não é sócio vai conseguir? Depende, né? Se esgotarem os ingressos com sócios, aí não vai abrir para público normal. A dica que eu te dou é encontrar um conhecido, um rubro-negro qualquer da vida aí que seja sócio e não vá para o jogo. Aí você pede ele para comprar para você ficar mais garantido, né? Amigo, final de Libertadores tem sempre um rubro-negro disposto a ajudar outro rubro-negro. Procura na internet, faz um post pedindo um sócio emprestado, que não tem burocracia nenhuma, eles vão te ajudar. Tirando os ingressos do Flamengo e os ingressos do Palmeiras, dá para comprar também pela Conmebol. Aí nem precisa ser sócio torcedor. Você vai comprar o ingresso ali para as laterais do estádio, né? Não os ingressos atrás do gol são para as torcidas. 2019, o ingresso pela Conmebol custou 150 e tinha ingresso de $200. Outra dica que você pode fazer é se tornar sócio agora, né? Porque ser sócio é a maneira mais segura de garantir o seu ingresso. Tem uns planos lá que são bem em conta. Meus amigos, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que eu não falei aqui, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo aí. Tem muita gente querendo viajar, querendo saber informações, né? E estão meio perdidos. Compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp, com a galera toda aí. E se animem aí, endivida-te. Vambora para Montevidéu. Saudações.